A atividade principal da aula de hoje, chamada mosturação, ela envolve três etapas, né? O que é mosturação? A mosturação é um cozimento controlado dos grãos. Controlado em que sentido? Controlado na temperatura, controlado no tempo, controlado aqui no pH, né, o nível de acidez, controlado também no nível de concentração de água, né, de viscosidade, como a gente falou. E essa etapa de mosturação, ela tem três grandes importantes atividades. A primeira delas, que acontece logo quando a gente joga os grãos dentro da água, é chamado gelatinização. Gelatinização é um processo que vai quebrar o amido, que é um açúcar. Pensa que o amido é como se fosse um novelo de lã, totalmente enrolado. E essa gelatinização vai desenrolar esse novelo de lã. Ele vai se abrir, né? Ele é uma bola toda enrolada e ele vai se abrir, como se fosse uma série de raízes, assim, de tentáculos, né? E essa quebra do amido vai criar dois grandes produtos, o amilopectina e a amilose, que eles vão, na sequência dos outros processos, se tornarem açúcares mais facilmente fermentáveis. A próxima atividade, chamada liquefação, é a dissolução dessas amilopectinas e amilose no próprio líquido, né? Esse aqui faz a quebra e aqui a gente já está falando de dissolvê-los, de sair de dentro do grão e fazer parte agora do líquido. Esse líquido deixa de ser água e começa a ser chamado de mosto, né? Ele começa a receber esses elementos que estão dentro do grão. E também vamos gerar aqui as dextrinas na quebra disso aqui, né? A quebra dessa molécula altamente complexa vão gerar outras moléculas de açúcar cada vez menores. E aí a gente tem aqui três características importantes. Quanto maior for a quantidade de água, ou seja, quanto menos viscoso for o meu sistema, né? Quanto mais água tiver lá, mais fácil vai ser a minha dissolução. Isso aqui parece uma coisa fácil, né, de entender. Imagina que você tem um copo que tem um volume de 100 ml e você tem uma panela que você tem ali 2 litros de água. Em qual desses dois é mais fácil de você dissolver uma colher de sal? É lógico que quanto maior for o volume, mais fácil ele se dissolve. E aqui é a mesma coisa. Então, o modelo alemão, ele acelera esse processo de dissolução. Fica mais fácil, né? Eu consigo ter um rendimento maior. Como eu tiro mais açúcar do grão, o modelo alemão ele acaba que me dá um maior rendimento. Eu consigo fazer uma cerveja com menos grãos, menos quantidade de grão. Outra questão é em relação ao tamanho do grão. Quanto mais moído for o grão, né, quanto menor for minha partícula, mais fácil também vai ser essa dissolução, né? Mais fácil é a água entrar lá dentro. Imagina, por exemplo, que você tem sal grosso e sal refinado. Qual dos dois é mais fácil de ser dissolvido em água? O sal refinado, não é? Então a mesma técnica aconteceria aqui. Quanto mais fino for o grão, né, quanto menor for essa moagem, mais fácil é dissolver. Só que tem um problema muito grave quando a gente quebra esse grão demais. Quando esse grão ele começa a virar farinha, ele começa a ficar muito pequenas partículas e essa farinha umedecida, ela acaba virando uma massa, né, um bolo. E essa massa ele vai lá para o nosso filtro e vai cobrir o nosso filtro e vai entupir. E a gente não vai conseguir fazer a recirculação nem a drenagem do mosto no final. Eu não vou conseguir separar o líquido dos grãos. Então é importante que a gente não faça a quebra muito pequena desses grãos, né? Ele tem um limite desejável para não ter problema de entupimento. E mais uma questão que influencia é a temperatura da água. Quanto mais quente é a água, mais fácil se dissolve. Então, por isso que é importante a gente, no final da mosturação, elevar a temperatura até cerca de 80 graus
para que a gente faça uma técnica chamada sparge, né, para que a gente retire ali de uma forma mais solúvel qualquer tipo de açúcar que tenha ainda em contato com o grão. Quanto mais alto for isso, mais fácil vai ser. Se você quiser uma analogia, eu poderia te explicar, por exemplo, o exemplo do mel. O mel, quando a gente usa, se a gente coloca o mel na geladeira, dificilmente a gente consegue tirar o mel ali do pote. Em temperatura ambiente ele já sai com certa facilidade, mas se eu esquentar ali o pote do mel, ele vai escorrer facilmente. Aqui é da mesma forma análoga, né? Quanto mais quente tiver o mosto, mais fácil vai ser eu retirar esse líquido dele separando dos grãos. Só que eu não posso aquecer demais, eu não posso, por exemplo, levar o meu mosto à temperatura de fervura da água, em 100 graus centígrados, porque a partir de 80 eu começo a retirar da casca dele alguns compostos que são altamente indesejáveis, como taninos e polifenóis. Esses compostos, se eu retirar nesse momento, eles vão acabar gerando sabores muito ruins na minha cerveja quando ela estiver pronta. Então eu tenho que ter especial atenção para que a minha extração não suba a temperatura enquanto estiver em contato com os grãos acima de 80 graus, ok? Depois então que eu fiz essa liquefação, entra o processo de sacarificação em si, que é a última etapa da minha mosturação. Essas etapas elas acontecem praticamente na sequência, elas não terminam uma para começar a outra, elas se intercalam entre si. Mas a minha última etapa vai ser onde as minhas enzimas vão atuar em cima da milopectina e da milose, que são complexas, que são extremamente grandes essas moléculas, e quebrar na menor partícula possível, seja ela, por exemplo, uma glicose, né, que é um sacarídeo de uma molécula só, um monossacarídeo, ou na maltose, que é um disacarídeo, né, composto por 2 moléculas de glicose, ou em outras moléculas ainda um pouquinho maiores, que podem ser considerados até o nível de dextrinas, né, que não serão fermentáveis. Vou detalhar esse assunto um pouquinho mais para frente. O que é importante a gente entender da mosturação? Que vai haver essa quebra do amido, gerando essas moléculas complexas, que a presença da água vai ajudar a dissolver, tirar esse conteúdo de dentro do grão e passar esse conteúdo para o líquido, e que no final as minhas enzimas vão atuar em cima do líquido, né, desses açúcares que estão ali dentro, para quebrar eles de forma a torná-los açúcares fermentáveis. E que cada modelo, né, dependendo da quantidade de água, do tamanho do grão e da temperatura, eu vou ter uma maior eficiência ou menor eficiência. Então, como é que funciona o modelo inglês-americano de mosturação? O modelo inglês ele não usa o aquecimento direto da panela. Geralmente, né, eles são feitos em coolers ou em outros equipamentos que não precisam ir ao fogo. Eu posso tanto fazer numa panela de metal, mas eu posso fazer também num cooler desses de plástico alimentício. E eles trabalham o aquecimento via infusão. A temperatura do seu mosto vai subir na medida que você joga a água fervendo lá dentro, e essa água mistura com a água que você tem, com o mosto que você tem, para subir a temperatura, ok? Isso pode ser feito em uma etapa única ou em vários passos. Eu posso ter apenas uma única temperatura que vai durar toda a minha mosturação, ou eu posso ter várias temperaturas subindo na medida que eu jogo água fervendo. Vou falar delas mais para frente. Então, o que acontece? Na medida que eu começo a adicionar mais água, né, essa água fervendo para subir a temperatura, quando eu tenho mais passos, o meu mosto ele começa mais viscoso e vai se diluindo a partir do momento que eu jogo mais água. Então eu começo com uma viscosidade maior e essa viscosidade vai diminuindo. Então quais são as consequências dessa viscosidade maior? Quando eu tenho um mosto mais viscoso, o meu pH, né, meu nível de acidez, ele cai mais do que quando eu tenho um mosto menos viscoso. Então, a mosturação,
com essa concentração de água, ela tende a ficar próximo do pH 5.2. Lá na frente, quando eu falar das atividades enzimáticas, você vai ver qual é a relação desse pH com a atividade enzimática de cada uma das enzimas. Entenda, por enquanto, que um mosto mais concentrado faz cair mais o nível de pH, né? Como ele está mais concentrado, a dissolução ela é menor, ou seja, como está ali muito concentrado, a capacidade de extrair esses açúcares de dentro do grão e trazer para o líquido, ela é mais difícil do que quando eu tenho um mosto mais dissolvido, né, com maior carga de água. Em compensação também, como esse mosto ele é mais grosso, eu tenho uma densidade maior. Eu consigo fazer mais facilmente as cervejas de alto teor alcoólico com esse método. É mais fácil do que no modelo alemão. Pelo fato de também ter essa concentração maior, eu acabo extraindo menos taninos e polifenóis, porque como a minha extração é mais lenta, mais difícil, eu não estou forçando muito a extração de dentro aí dos grãos, e eu acabo tendo uma cerveja de melhor qualidade em relação a taninos e polifenóis do que no modelo belga-alemão. Quando eu gero, né, essa mosturação, veja aqui na panela, né, que ela está bem densa aqui, ó, a quantidade de grãos aqui é muito alta, a gente quase não vê líquido, né, eu só consigo ver líquido aqui um pouquinho, ó, né, veja que está bem denso. Eu acabo que eu crio uma cama de grãos, que é essa arrumação aqui dos grãos, de uma maneira bastante viscosa e concentrada. E aí na hora da minha filtragem eu tenho mais problemas de filtragem, ela é uma filtragem mais difícil, eu tenho uma chance de entupimento maior neste modelo inglês. Então se você opta pelo modelo inglês, dê preferência a um bom sistema de filtragem, como o fundo falso. O fundo falso é um dos melhores sistemas de filtragem que tem, muito melhor do que, por exemplo, uma bazuca ou uma manta, uma cinta daquelas, né, uma cinta inox, dessas que usa de mangueira de bujão de gás, por exemplo. Outra característica do modelo inglês é que o mosto fica parado. Durante a mosturação não há circulação de água, né? A água não sai de baixo e vem para cima, nem a colher fica mexendo aqui. Você não precisa ficar revirando o mosto. Pelo contrário, você deixa essa cama de grãos bem intacta, sem mexer, para que depois você consiga fazer uma boa filtragem, uma boa separação. Então vamos ver aqui um exemplo de como é que seria um modelo de duas rampas, né? Um exemplo hipotético. Você colocaria, por exemplo, água a 10 litros de água a 65 graus centígrados e faria aí uma etapa da mosturação por um determinado tempo. Depois, para você aquecer esse mosto, né, para você chegar em uma outra rampa, você adicionaria 3 litros de água a 100 graus centígrados e essa mistura somaria aqui, né, a minha parte, o meu volume, 10 mais 3, eu teria um total de 13 litros, e uma média ponderada que eu teria em relação a essas temperaturas, né, jogando essa água bem mais quente aqui em cima, eu chegaria aqui em, por exemplo, 72 graus centígrados, ok? Existem fórmulas matemáticas e softwares que ajudam a entender e fazer essa conta. Então depois eu vou passar algumas possibilidades gratuitas de fazer essa conta aqui, ou mesmo usando softwares como Beersmith para fazer isso daqui. Depois que a gente faz aqui o último processo, né, que é o processo da gente extrair esse líquido e levar ele para a panela de fervura, eu posso fazer uma atividade chamada sparge, que é a lavagem de grãos. O sparge serve para aumentar a extração aí de líquido, né? Desculpa, a extração de açúcares que ainda estejam ali em contato com o grão. Então, no modelo inglês, ele funciona assim. Você vai abrir a sua torneira aqui para começar a descer o líquido, e na medida que está descendo o líquido, né, o mosto pela torneira,
você vai adicionando água aqui por cima, espalhando a água quente a 80 graus centígrados aqui por cima, ou seja, de maneira que o líquido, o volume de líquido da panela fique constante. Você está tirando, por exemplo, 1 litro por minuto aqui embaixo e colocando 1 litro por minuto aqui por cima. Então o volume aqui ele não vai descer, só vai descer no término do seu processo. Então esse modelo, o mosto sempre vai ficar sobre o líquido aqui, ó. Ele não vai ser drenado, não vai ser seco, ok? Esse método é chamado Fly Sparge. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre os modelos de Sparge. Hoje você fica só com o conceito básico.